I want to tell you about radium. A most peculiar and remarkable element because it does not behave as it should. No início do século XX, uma mulher ganha 2 prêmios Nobel, chocando a sociedade de forma geral. Tratava-se de uma jovem polonesa chamada Maria Sklodowska, que nasceu em Varsóvia em 7 de novembro de 1867. Marie Curie foi a primeira mulher a ser admitida na Universidade de Paris, onde criou a palavra radioatividade e, através da transmutação nuclear, descobriu 2 novos elementos, polônio e rádio. Além disso, conduziu os primeiros estudos sobre neoplasma com o uso de isótopos radioativos e fundou 2 institutos de pesquisa médica. Mas vamos voltar ao início. Capítulo 1. Origens. Marie foi a 5ª e última filha de um casal de professores poloneses que tornaram a miséria após se tornarem ativistas da independência da Polônia. Enquanto seu pai, Władysław, era professor de física, ativista em prol da independência e ateu, sua mãe era católica e extremamente religiosa. Dirigiu o convento que Marie estudou em seus primeiros anos. Após a morte de sua mãe, Marie decidiu estudar física com seu pai no laboratório. Mas quando completou 18 anos, a realidade financeira afastou Marie da ciência, forçando-a a trabalhar como a babá dos filhos de um russo nobre. Capítulo 2. O recomeço. Foi só em seus 24 anos que Marie mudou-se para Paris para estudar. Inicialmente, sua intenção era que fosse uma viagem temporária. Duraria o tempo suficiente para conseguir o diploma de professora de física e retornar à Polônia. Todavia, um romance parisiense teria mudado sua trajetória. Apesar da falta de recursos financeiros e da pressão social atribuída ao gênero feminino, Marie terminou a faculdade em 1893 e um ano depois se formou em matemática. Nesse mesmo ano, conheceu Pierre Curie, com quem se casou e ganhou o sobrenome. Nesse ponto, Pierre já era um grande nome da ciência e seu amor por Marie era tão grande quanto seu amor pela física. Marie e Pierre compartilhavam debates de suas teorias e passeios de bicicleta, o casal mais fofo da ciência. No entanto, Marie tinha planejado voltar à Polônia e ficar em Paris não seria bom para os negócios. Então recusou o pedido de casamento de Pierre, e é claro que Pierre estava tão apaixonado que desistiu de seu laboratório em Paris e se mudou com Marie para a Polônia. Capítulo 3. De volta à Polônia. No retorno à terra natal, Marie tentou entrar na Universidade de Cracóvia, mas foi impedida por ser mulher. Teve que voltar a Paris. Capítulo 4. De volta a Paris. Em seu casamento, nos subúrbios de Paris, Marie se casou de azul escuro em vez do tradicional vestido branco, pois essa era sua roupa de laboratório, e teve 2 filhas. No entanto, Marie não deixou que a maternidade atrapalhasse seu trabalho, e foi estudar um fenômeno bizarro avistado por Becquerel, relacionado à luminosidade de sais de urânio. Depois de um tempo estudando o brilho do urânio, descobriu que o elemento tórium emitia os mesmos raios, e concluiu que não era o arranjo dos átomos em uma molécula que o fazia irradiar, mas o interior do próprio átomo, mais precisamente, o núcleo. Nesse momento, nascia a física nuclear, e as partículas de ondas eletromagnéticas irradiadas pelo átomo instável foram chamadas de radiação. Nascia a radioatividade. Químicos de todo o mundo consagraram Marie como a melhor deles, pois num laboratório velho de seu marido, Marie descobriu uma propriedade que mudaria a física. Além disso, descobriu que, da mesma forma que o urânio podia se transformar em tórium, os átomos, através da emissão de partículas do núcleo, podiam se transformar em outros átomos. Então Marie transformou o urânio em polônio e polônio em rádio, descobrindo 2 novos elementos químicos, e ganhou o prêmio Nobel em seguida. Capítulo 5. Atropelado. Pelo quê? Por uma carroça. Pouco depois de ganhar o seu Nobel, que inclusive quase ele foi negado por conta do machismo da época, Marie perde Pierre, que teria sido atropelado por uma carroça. Por um bom tempo, Marie não demonstrou nenhum sinal de luto e apenas repetiu a quem lhe perguntasse: Pierre está morto. Estava arrasada, se tornou introvertida e esteve totalmente focada no seu trabalho. Assumiu o cargo de professora de física na Universidade de Ciências, a primeira mulher a ocupar esse cargo. Capítulo 6. O começo do fim e o homem casado. Depois de algum tempo, Marie acabou se apaixonando por Paul Langevin, um cientista casado. E quando sua esposa descobriu o caso com Marie e expôs à imprensa, Marie foi difamada e terminou o namoro. Mas o término não foi eficaz e a pressão social continuou. Quase fez com que Marie perdesse seu segundo prêmio Nobel. Mas Marie ganhou e recebeu o apoio de Albert Einstein.
Desenvolveu o raio-x para ajudar a curar os feridos da Primeira Guerra Mundial. Terminou sua vida treinando médicos do serviço radiológico e curando doentes, sendo reconhecida até mesmo pela Cruz Vermelha Internacional. Devido às altas taxas de radiação, Marie morreu em 1934 e hoje está enterrada em um caixão com diversas camadas de chumbo.